Sua irmã é a beleza indiscutível e o gênio da escola. Por outro lado, ele é ridicularizado como um freeloader inútil que vive de sua irmã mais velha. Quando as pessoas descobriram que ele apenas despertou um espírito de 3 ranhuras, o ridículo ficou ainda mais alto. A irmã o confortou e disse que estava tudo bem. Ele poderia se esconder atrás da irmã e curar os feridos. Mas ele não levou essas palavras a sério, porque só ele sabia que sua arma de 3 ranhuras era muito mais poderosa do que a arma de 12 ranhuras. Seu nome é Jiang Shao, uma pessoa que viajou para um mundo cheio de fantasmas. Neste mundo, todos podem despertar suas próprias ferramentas espirituais e se tornar um mestre espiritual. Não importa qual seja a arma, quanto mais slots de habilidade houver, maior será o poder. O Sr. Jiang relembrou o primeiro dia neste mundo estranho. Ele conhece a parte do meio de um cachorro que sabe jogar basquete e transformar as pessoas em superfãs cantando e dançando. Se não tivesse corrido rápido o suficiente, teria sofrido uma lavagem cerebral para se tornar um deles. Ele decidiu que nunca mais cairia em tal armadilha e prometeu acordar uma das melhores armas espirituais. Hoje é o dia anual de despertar da escola. Sob a orientação do professor, os alunos iniciaram a cerimônia de despertar um por um. O primeiro a subir foi um garoto gordinho que acordou apenas uma pedra. A turma, de repente, começou a rir. O rosto da professora escureceu, mandando-os calar. Ele revelou que a pedra era uma arma espiritual com 7 ranhuras. Ao ouvir isso, toda a turma ficou em silêncio. Ninguém ousa mais rir dessa pedra. Um para um, os alunos abaixo não conseguiram ultrapassar o número de slots de meninos gordinhos até que um nome familiar chegou aos ouvidos de Jiang Zhao. Ele viu Zhong Gao exibindo sua arma orgulhosamente. Os olhos de Jiang Zhao ficaram frios. Desde que Jiang Zhao o impediu de assediar as colegas de classe do sexo feminino, Zhang Hai sempre guarda rancor. Zhang Hai se aproximou com sarcasmo no rosto. Shang Xiao debochou, 7 slots mesmo. O grande negócio. Mesmo com 2 anos e meio, ainda posso limpar o chão contigo. Logo foi a vez de Zhang Zhao acordar. Ele pensou. Sou um imigrante em transe. Não há maneira que eu esteja segurando uma arma que não seja o Golden Reaper. No momento seguinte, um redemoinho escuro girou sob seus pés. Dentro de uma pedra espiritual surgiu uma lâmina negra, emanando uma aura insuperável. Era claramente uma arma extraordinária, mas as palavras seguintes do professor foram como engolir uma tempestade. Armas normais. 3 slots de habilidade. Assim que as palavras caíram, Jiang Hai e seus parceiros fizeram uma risada sarcástica. Afinal, 3 slots são os últimos de toda a classe. Jiang Shao franziu a testa e voltou para o assento. Como é possível que uma coisa tão assustadora tenha apenas 3 habilidades? Então a névoa negra começou a escorrer da lâmina, que só ele podia ver. A névoa formou uma linha de texto acima de sua cabeça, dizendo a ele para olhar para sua própria sombra no chão. Sua sombra se estendeu lentamente para longe. Sob seus olhos surpreendidos, a sombra sorriu para ele. Mais palavras aparecem no ar. Só então ele percebeu que sua arma poderia devorar os fantasmas e manter suas habilidades para si mesmo, e que poderia quebrar os limites do slot. Quanto mais fortes são os fantasmas que ele assombra, mais poderoso é seu poder, e ele pode até convocar a besta dominante de topo. No dia seguinte, o professor convocou os novos alunos que despertaram a arma espiritual no dia anterior. Ele fez uma pergunta ao grupo. Quando os humanos lutam contra os fantasmas, em que eles realmente confiam? Jiang Hai imediatamente deixou escapar suas armas espirituais, mas o professor balançou a cabeça e deu uma resposta real. Coragem. Ele explicou que os fantasmas são poderosos seres mortos capazes de provocar os mais profundos medos que a humanidade teve há milhares de anos. Sem a coragem de enfrentá-los, até mesmo uma arma de 10 slots é inútil. Então ele anunciou o próximo passo. Treinamento prático. As palavras acabaram de cair e os alunos que acabaram de acordar de repente entraram em pânico. Como combateriam fantasmas? Observando a reação deles, o professor reafirmou com determinação. Se você está com medo, pode ir embora agora. Muitos não estão dispostos a correr riscos e recuam. A equipe de 300 pessoas rapidamente diminuiu para menos de 100. Vendo que Jiang Shao ainda estava no mesmo lugar, o professor secretamente assentiu. Os nervos do garoto o impressionaram profundamente e acenou para que os alunos restantes se reunissem no portão da escola. Jiang Hai viu a oportunidade e zombou. Você é um desperdício. Entrar lá é como assinar o seu mandado de morte. Jiang Shao não perdeu a oportunidade de revidar. Então tem que entrar para que eu possa ver-te sair intacto.
Zhang Hai pensou que Zhang Shao estava lisonjeando-o, mas depois de ouvir isso, seu rosto, o fantasma também tem que fazer um desvio. Seu rosto de repente ficou sombrio, e ele só conseguiu olhar para as costas de Jiang Zhao com uma adaga, virar-se e sair. Não demorou muito para que todos se reunissem no portão da escola. O professor começou a apresentá-los vários detalhes sobre o fantasma. O nível de desastre fantasma é dividido em 3 níveis: branco, verde e vermelho. Poderosos fantasmas de ordem vermelha podem massacrar áreas inteiras à vontade, enquanto certos fantasmas de nível superior podem apagar uma cidade do mapa. Então o professor anunciou que a pessoa que matou o maior número de fantasmas desta vez receberia uma conta de alma de nível verde. Ao ouvir essa frase, os olhos dos alunos se iluminaram. Até mesmo a flor da escola escrita por Ximeng afirmou que tomaria a conta da alma Qingjie como sua. Afinal, ela era um gênio que despertou 9 bits de habilidade. Assim que todos chegaram ao local de testes, muitos estudantes imediatamente se reuniram e queriam formar uma equipe com ela para concluir a tarefa. Apenas Jiang Shao escolheu agir sozinho. Seu objetivo era não expor sua sombra aos olhos de tantas pessoas. Após um gesto do professor, todos receberam garrafas de jade para a coleta da água da alma que emergiria das batalhas contra os fantasmas, marcando oficialmente o início do teste. Zhang Zhao não hesitou e pisou na floresta sozinho. O professor se viu meditando. Se o miúdo tem talento, ele é um líder natural. Zhang Hai parecia desdenhoso e tinha certeza de que Zhang Zhao seria o primeiro a morrer. Ao mesmo tempo, Zhang Zhao caminhou para as profundezas da floresta. Esta é a primeira vez que ele caçou fantasmas, e é inevitável que ele esteja um pouco nervoso. De repente, uma risada áspera e arrepiante o fez congelar. Ele não esperava ser alvo tão rápido. Em um piscar de olhos, o fantasma apareceu atrás dele. Sua mão murcha pousou em seu ombro, com um sorriso distorcido e um rosto fantasmagórico, perguntando-lhe se sabia onde seus olhos tinham caído. Zhang Xiao ficou surpreso e bateu palmas. No mesmo movimento, sua espada cortou seu corpo. O fantasma foi despedido com facilidade. Um momento depois, uma bola de alma azul se formou em Medail. No momento em que Jiang Xiao absorveu a conta da alma, um turbilhão de repente varreu. De uma sombra profunda, almas errantes tomaram forma e começaram a cercá-lo de forma ameaçadora em questão de segundos. De seus rostos distorcidos, inúmeras linhas negras começaram a transbordar. Em poucos segundos, o fio estava firmemente enrolado em torno dele, restringindo seus movimentos. Embora seu coração estivesse chocado, ele rapidamente percebeu que eles eram apenas almas de nível inferior. Depois de algumas vezes, Zhang Xiao cortou a linha de seda e depois decidiu ir all-in e matar loucamente o espírito. Em apenas alguns segundos, ele os aniquilou todos. Só neste pequeno conflito, ele ganhou 1/3 da garrafa de água da alma. Ele não sabia quanto os outros tinham recolhido até agora. Afinal, ele estava trabalhando sozinho, porque Timin tinha uma equipe inteira com ela, e ele não teria chance de obter a grande bola de alma verde se todos os Simp enviassem suas bolas de alma para ela. Enquanto ele considerava o próximo movimento, sua sombra começou a subir lentamente do chão, sinalizando-o para se aprofundar na névoa branca em busca de um retorno maior. Zhang Zhao rapidamente percebeu que a sombra estava deliberadamente levando-o à frente. Ele recusou sem hesitação. O fantasma de ordem branca requer pelo menos um mestre espiritual de primeira ordem para lidar com ele. Ir lá seria suicídio. Mas a sombra deu outra dica. Se ele olhar para trás, ele não apenas perderá a orbe de nível verde, mas também perderá a seleção do Palácio Celestial. Para dissipar suas dúvidas, a sombra começou a tomar forma humana. Ele disse a Zhang Zhao que, desde que encontrasse a senhorita Spectre, o Homem Branco, poderia ajudar a completar a missão. E depois desapareceu sem deixar rastro. Com essa promessa, Zhang Zhao sabia que era impossível para ele deixar a conta da alma de nível verde escapar. Seguindo sua orientação, ele chegou a um antigo cemitério intemperizado. De repente, uma espessa névoa branca começou a subir ao seu redor. Ele imediatamente percebeu que estava entrando em uma armadilha. No momento seguinte, uma enorme figura fantasmática apareceu atrás dele. Com apenas um golpe, ele foi bombardeado no chão. Suas garras se estendem para a frente e apertam firmemente o pescoço dele. Uma risada arrepiante ecoou em seus ouvidos. Diante de seus olhos, a figura do fantasma se tornou um velho sombrio.
A energia escura derramou o corpo de Jiang Zhao e sua vitalidade estava sendo drenada. Sua visão estava embaçada e uma garra negra apareceu cada vez mais na frente dele. De repente, várias sombras negras emergiram atrás da senhorita fantasma branca, prendendo-a de maneira implacável enquanto rompiam seus grilhões. Jiang Xiao viu que o fantasma estava completamente contido e correu para a frente para um golpe. Sua adaga molhou uma faca e passou direto pelo peito. À medida que a névoa se dissipou lentamente, a ameaça finalmente desapareceu. Um calafrio desceu sua coluna. Se não fosse pela ajuda da Shadow, ele teria acabado. Mas quando ele recuperou a calma, seus olhos estavam arregalados e incríveis. A branca Miss Spectre desapareceu sem deixar rasto. Jiang Xiao olhou para baixo e olhou para sua sombra, suspeitando que havia engolido a conta da alma, e rapidamente gritou: "Ei, sua maldita sombra, saia daqui! Cuspe as contas da alma e coma a carne, pelo menos me deixe um pouco de sopa." Mas isso o levou a olhar para a mão direita. Depois de dar uma olhada, ele quase pulou de medo. A palma da mão dele estava seca. Então, uma espessa névoa branca começou a derramar de dentro. Neste redemoinho, sua visão ainda é clara e ele pode controlar a névoa à vontade. Normalmente, você tem que incorporar uma bola de alma em sua arma espiritual como um meio para aproveitar o poder do fantasma. Mas o que o surpreendeu foi que Jiang Xiao conseguiu contornar tudo isso e usar diretamente a habilidade da Miss White Ghost. Com esse poder, ele pode esconder sua presença para os próximos testes e caçar livremente os fantasmas. Enquanto isso, em outros lugares da floresta, um fantasma foi dividido em dois. A Greve não é outra pessoa senão a beleza da escola genial Qiming. Sua equipe cooperou perfeitamente e reuniu uma grande quantidade de água da alma em um curto período de tempo. Para garantir a vitória, eles precisam caçar mais almas nas 2 horas e meia restantes para chamar a atenção do Palácio Celestial. Do outro lado, Jiang Hai e outros foram emaranhados pelas videiras convocadas pelo fantasma. As videiras se multiplicam rapidamente, apertando sua aderência. Eles não tinham escolha a não ser recuar. No entanto, Jiang Xiao continuou a procurar o alvo. Depois de cortar um lote após o outro de almas errantes, a pequena garrafa em sua mão estava quase cheia de água da alma. Como Tang ainda tem algum tempo, Jiang Xiao sabe que ele deve encontrar o máximo de almas errantes possível. Atrás dele, sua sombra parecia ansiosa, curiosa para ver até onde o garoto poderia crescer. No início da manhã seguinte, o experimento finalmente chegou ao fim. Olhando para a expressão aliviada de Titan, Jiang Hai determinou que ele era o verdadeiro mestre espiritual. Ele foi o primeiro a entregar o frasco de remédio ao professor para inspeção. Preenchendo 4-5, ele conquistou o reconhecimento do professor. Nesse momento, Shimin aparece com seu esquadrão de simulação leal e entrega os resultados de sua caça, causando um alvoroço na multidão. A professora elogiou-a. Esta é a primeira vez que ela enfrenta os fantasmas e ela já derrotou 10, tornando-a a melhor apresentante no momento. Ele sorriu ao ouvir os elogios de Qiming. Mal podia esperar para obter a bola da alma de nível verde, mas agora uma insistência descontraída interrompeu o momento. Jiang Zhao casualmente se encostou em uma árvore e disse: "Não é um pouco injusto anunciar o número 1 antes de todos voltarem?" Quando o professor viu que era Jiang Zhao, ele percebeu que os meninos pareciam estar de bom humor, embora ele ainda sentia pena de Qi Meng, que estava ao lado dele, e também pensou que era apenas uma perda de tempo. Até que Jiang Xiao entregou o frasco de remédio. No momento em que o professor o assumiu, todo o seu comportamento ficou agudo. A garrafa estava cheia até a borda com água da alma, transbordando como se não pudesse conter mais uma gota. Jiang Hai imediatamente o acusou de misturar um lençol com água, mas o professor o fechou com uma ação. Afinal de contas, a água da alma do fantasma não pode ser misturada com qualquer outro líquido. No final, Jiang Xiao ganhou milhões de contas de alma de ordem verde com o primeiro lugar inegável. Os alunos começaram a sussurrar. Ele sempre foi tão discreto, quem diria que ele escondeu tanto poder que até Qiming jogou uma linha divisória para ele. "Vou lembrar-me de ti." Jiang Xiao respondeu. "Você é?" No entanto, o professor olhou para ele e perdeu seus pensamentos. Tais resultados são inéditos em toda a região. Observando os alunos sair, o professor lembrou que há muito tempo havia um Tianjiao de 3 ranhuras no Palácio Celestial, que sozinho suprimiu todo o domínio fantasma. Um gênio que acontece uma vez em 100 anos?
Naquela noite, ele apareceu novamente na rua de pedestres ao longo do rio Jiaoling, e Jiang Shao estava a caminho de casa. Ele não percebeu que era tarde. Normalmente o lugar estaria cheio de vendedores ambulantes e avós dançantes, mas esta noite está vazio. De repente, um velho apareceu atrás dele e perguntou: "Jovem, você sabe onde fica a loja de móveis Sandling?" A voz repentina deixou Jiang Shao chocado. Ele rapidamente se virou e respondeu: "O que você precisa lá, senhor? Porque devia estar fechado a esta hora." Os olhos do velho brilharam com uma leve luz verde e disse lentamente: "Meu Deus, o meu filho é o gerente lá, mas ainda não chegou em casa. Não consigo entrar em contato por telefone. Tenho medo de alguma coisa acontecer." Jiang Shao relaxou um pouco e disse: "Talvez o telemóvel dele esteja descartado e você deve ir para casa para a noite se ainda não consegue contactá-lo amanhã." Assim que as palavras caíram, seu rosto mudou repentinamente sob a luz. O velho não lançou sombra. Neste momento, Jiang Shao estava quase encharcado com medo. Este velho quase certamente não é humano. Ele é um fantasma. O Sr. Jiang gritou rapidamente: "Senhor, não se mexa. Vou buscar o seu filho para buscá-lo." Antes que o velho fantasma reagisse, Jiang Shao fugiu. Depois de um tempo, ele correu todo o caminho de volta para seu prédio de apartamentos e bateu à porta. Seu coração bateu forte e suor frio escorria pelas costas. Está perto demais. A loja de móveis Sandling incendiou há 1 ano. Todos os funcionários morreram no incêndio e nunca foi reaberto. Aquele velho deve ser um fantasma da noite. A pior parte? O espírito errante do domínio do mundo do norte é fácil de identificar, mas aparece na cidade? Os fantasmas são mais difíceis de detectar. Ele ainda está muito fraco. Ele não pode confiar na sorte para se tornar mais forte sempre. Nesse momento, a voz de sua irmã interrompeu seus pensamentos e questionou por que ele havia chegado tão tarde. Ela também perguntou por que ele estava tão nervoso. Olhando para a garota à sua frente, ele se acalmou. É Jiang Chan, filha biológica de seus pais adotivos. Jiang Chun viu a expressão inquieta em seu rosto e pensou que ele estava assustado pelo fantasma. Ele rapidamente explicou: "De jeito nenhum. Seu irmão despertou sua arma espiritual." Ao ouvir isso, ela curiosamente perguntou quantos bits de habilidade ele tinha. Ela zombou quando soube que ele só tinha 3. Você é melhor trabalhar em uma fábrica ou limpar as ruas do que tentar se tornar um mestre espiritual. Jiang Shao imediatamente rebateu e perguntou quantos slots ela acordou. A resposta dela perfurou o coração dele. Ela já despertou 12 bits de habilidade e disse que não se importava de dar alguns a ele. Após dizer isso, ela se afastou, dirigindo-se para o quarto onde buscaria repousar. Ela até lembrou Jiang Shao que, como seu próprio irmão, ainda pensa em como ganhar a vida no futuro. Sob o mesmo teto, seu orgulho foi ensurdecedor, mas a diferença entre eles era tão grande. De volta à sala, Jiang Shao tirou a conta da alma de nível verde que ele recebeu naquele dia. Ele planeja absorvê-lo para ver que tipo de habilidade ele pode adquirir, mas no meio do caminho, sua sombra de repente interveio e tomou a orbe para si mesmo. O Sr. Jiang recusou categoricamente. Ele também precisa de uma habilidade que vale a pena mostrar. Rapidamente, ele pressionou a bola contra a arma espiritual. Uma luz verde explodiu na bola e uma força terrível surgiu, como se pudesse rasgar tudo. Quando Jiang Shao acordou, ele se viu nu em um espaço estranho e isolado. A energia estava enrolada em torno da lâmina em sua mão e uma voz ecoou em sua mente. A habilidade adquirida. O flash verde consome 1/3 da força mental. Dura 1 minuto. Assim como ele estava feliz por ter adquirido uma habilidade capaz de ferir gravemente um fantasma de nível branco, o slot de habilidade onde estava localizada uma orbe de nível verde começou a se expandir para fora. Em um piscar de olhos, 3 novos slots apareceram, cada um em preto, branco e azul. As contas fantasmas de bronze podem aumentar o poder e o alcance. As contas fantasmas de corvo bloqueiam habilidades por 3 segundos, enquanto as de névoa branca reduzem o uso de mágica e aceleram lançamentos. Jiang Shao ficou atordoado. Essas 3 habilidades de ramificação são comparáveis às grandes contas vermelhas da alma. A grande conta da alma vermelha, difícil de conseguir, tem 50% de chance de absorção. E o soldado espiritual de Jiang Shao mudou de uma bola de ordem verde para uma ordem vermelha.
Antes que ele pudesse voltar a Deus, vários pilares de luz dispararam do chão e se fundiram em uma árvore de habilidades enorme e complicada no céu. Em outras palavras, com contas de alma suficientes, Jiang Shao pode realmente se tornar uma lenda de topo. No dia seguinte, Timing o encontrou na escola e ofereceu 3.000 moedas de ouro para comprar suas contas de alma de nível verde. Jiang Shao bufou, não havia bola para ela, embora ele pudesse oferecer um pão orgânico fresco cozido no vapor e um lado de saliva se ela quisesse. Antes que Baikman respondesse, Jiang Hai pulou como um tolo leal. Sabendo onde você está entre os talentos de baixo nível, é um desperdício mantê-lo. Negociar com a Bi é uma bênção. Jiang Shao disse calmamente. Não lamba as botas dela, ela não disse uma palavra, e a conta da alma de nível verde já foi absorvida. Nem pense nisso. A expressão de Zheng Hai mudou. Ele chutou a mesa de Zhang Zhao e latiu. Não pense que a esfera faz você especial. Com 3 slots, você nunca vai pisar em um palácio celestial, não importa o quão inteligente você pensa que é, mesmo que seja lançar um tiro de despedida frio através do timing. O caminho pela frente é longo, então não seja arrogante. Então ela se virou e se afastou sem olhar novamente. Zhang Zhao pegou o telefone celular e verificou os detalhes do Baoju de Ordem Verde. Uma conta fantasma da Floresta Verde vale 5.000 moedas de ouro, e ela quer 3.000 moedas de ouro. Ela é ignorante ou? Mas ela só acha que ele é? Nesse momento, a porta da sala de aula bateu na porta. O professor entrou na sala e revelou os nomes aprovados para o Palácio Celestial. A sala entrou em alvoroço. Lista do Tiangong? Alguém da nossa classe realmente conseguiu. Todo mundo sabe que os mestres espirituais reconhecem que são os mais talentosos. Vários colegas de classe menos conhecidos foram nomeados, e a última posição regular foi dada a Jiang Hai, que certamente aproveitou a oportunidade para lançar mais sombras sobre Jiang Shao. O professor pausou, como se algo crucial estivesse por vir, e mencionou uma vaga especial. Sob o olhar de toda a turma, ele lentamente leu o nome Jiang Shao. Assim que o professor chamou o nome de Jiang Shao, toda a sala explodiu. A admissão especial do Palácio do Céu é um monstro absoluto, com um talento de nível de Deus. Como as 3 vagas podem não entrar? Jiang Hai fez algo imprudente e exclamou, não pode ser, há menos de 5 vagas especiais em toda a cidade. Como alguém com 3 ranhuras como ele poderia conseguir? O rosto da professora afundou. Jiang Hai, você está questionando a decisão do Palácio Céu? Jiang Hai ficou atordoado e não ousou respirar. O professor então orientou que os estudantes aprovados deveriam voltar para casa, preparar suas malas e aguardar para serem escoltados ao Palácio Celestial por um mestre espiritual. Enquanto Zhang Xiao caminhava por Xangai, ele disse casualmente, rapaz, seu rosto parece que você acabou de engolir uma família. Zhang Gao apertou os dentes com força, determinado. Zhang Xiao não se esqueceu de torcer a faca. Salve sua raiva impotente. Você terá muitas oportunidades de se envergonhar no futuro. Vejo você no Palácio Celestial em minha cidade natal. A saia curta estilo Ajoacá voou em sua direção de repente. A princípio, ele pensou que sua irmã estava ajudando a fazer as malas. Ao invés disso, ela espetou. Par de Sigabar. Ela também é uma entrada especial no Palácio Celestial. Uma família produz 2 admissões especiais. Isso é inédito. Mas ela olhou para uma foto próxima e acrescentou coolly. Só estou a dar uma boleia aos meus pais. Muitos anos atrás, todos eram membros da Legião de Masters Espirituais da Luz do Amanhecer. Ao mesmo tempo, um enorme domínio fantasma foi selado. Eles se sacrificaram para salvar dezenas de milhões de civis. Para a Legião do Mestre Espiritual, Jiang Shao ainda está cheio de dúvidas. Sua irmã tomou a iniciativa de desempenhar o papel de guia turístico. Pense nisso como um jogo, ela explica. Diferentes classes trabalhando juntas podem produzir resultados inesperados. O seu próprio caminho é um revendedor de danos de longo alcance. Ela acenou com um sorriso e acenou. Você tem 3 slots de habilidade e provavelmente deveria se esconder atrás e jogar Doctor. Zhang Zhao apenas sorriu levemente, independentemente de haver 3 slots ou não, ele poderia aguentar como uma equipe. No início da manhã seguinte, ele e sua irmã partiram para Tiangong como um recrutamento especial para participar da cerimônia de admissão. De repente, uma garota bonita veio até ele com um sorriso brilhante. Ei, colega de classe, qual é o seu nome? O Sr. Jiang não quer desperdiçar uma oportunidade tão boa. Olá, sou Jiang Shao, prazer em conhecê-lo. A garota riu levemente. É tão chato ficar aqui sentado. Vamos conversar, meu nome é Su Xin, meus pais são membros da Legião de Espíritos da Noite Azul. O rosto de Zhang Zhao mostrou uma cor de excitação.
Eu sei, sempre admirei o teu pai. Você pode me contar uma história dele? A irmã obviamente não conseguiu olhar para o comportamento de Zhang Zhao e imediatamente contou o segredo embaraçoso de Zhang Zhao. Mas Zhang Xiao não recuou. Ele tentou todos os meios para se aproximar de Su Xian e até afirmou que seu pai costumava escrever artigos sobre a legião de mestres espirituais da Noite Azul, elogiando seu pai como uma pessoa incrível. Os olhos de Su Xian brilharam. Ah, sério, não sabia que tantas pessoas sabiam do meu pai. Jiang Xiaoxun segurou a mão dela. Cresci com o sonho de me tornar um professor espiritual como nossos pais. Se nos tivéssemos visto mais cedo, talvez pudéssemos nos conhecer antes do trabalho de aula. Sua irmã estava assistindo e só podia revirar os olhos. Nesse momento, uma presença incomum se espalhou pelo ônibus. O túnel de Yaocheng está aberto há meia hora e ainda não há sinal de saída. Até Su Xian descobriu que seu celular estava completamente sem sinal. Para piorar a situação, a temperatura dentro do carro despencou drasticamente. Olhando para a escuridão sem fim à frente, Jiang Xiao já sabia o que aconteceu. O motorista de repente pisou no freio. Todos perceberam imediatamente que tinham encontrado um fantasma. Incluindo a irmã de Jiang Zhao, a maioria dos passageiros instantaneamente convocou o espírito. De repente, um estudante tímido falou: "Somos entrantes especiais do Palácio Celestial. Só precisamos esperar que alguém de cima nos salve." O comentário rapidamente ganhou apoio. Afinal, eles são as elites em ascensão no mundo dos mestres espirituais. Se for deixado aqui, o Palácio Celestial não pode pagar. Neste momento, algo se moveu sob os pés de Jiang Zhao. Sua sombra sussurrou um aviso. Um horror desconhecido espreitava no túnel, incentivando-o a sair do carro e investigar. Jiang Xiao ficou um pouco surpreso e deixou o motorista abrir a porta. Ele então disse à irmã para ir ao banheiro com ele. Assim que ele disse isso, o ônibus eclodiu em protesto. Espetou um estudante. "Se vocês dois querem morrer, afastem-se de nós." Até a irmã dele não entendeu. "Por que você me trouxe com você?" O Sr. Jiang explicou. "Se algo sobrenatural aconteceu no caminho para o Palácio Celestial, é provável que tenha algo a ver com o próprio Palácio Celestial." O Sr. Jiang acrescentou: "Pelo que sabemos, alguém pode estar nos observando nas sombras." Quando eles caminharam para as profundezas do túnel, o chão de repente espalhou o dinheiro fantasma para queimar o sacrifício. Suas figuras ficavam cada vez menores à distância. De volta ao carro, os olhos de Su Xin estavam cheios de preocupação. Outros ainda estavam nervosamente enrolados lá dentro, esperando por resgate. E em outra sala secreta, o instrutor de Tiangong, Jiang Yuzheng, está observando a cena através de meios especiais e está profundamente decepcionado com aqueles que ficam para trás. Um mestre espiritual que se esconde em um ônibus em meio a uma crise, esperando que alguém venha salvá-los? É patético. Mesmo que você tenha que morder com os dentes ou coçar com as mãos, você deve ter certeza de que esses fantasmas aprendem. Os seres humanos não devem ser desprezados. No entanto, ele percebeu que havia dois jovens que demonstraram coragem real depois de saber que eram filhos de Jiang Chong, o segundo comandante do Núcleo do Amanhecer, e que a irmã Jiang Chun já havia despertado 12 posições de habilidade. As sobrancelhas de Jiang Yu organizaram 12 slots de habilidade. Ele imediatamente decidiu enviar um fantasma de névoa branca para testar a coragem da garota. Com a ordem de Jiang Yu, a espessa névoa branca começou a pairar em torno de Jiang Xiao e Jiang Chun. Jiang Xiao reconheceu esse sentimento de relance. Ele convocou a arma espiritual e protegeu sua irmã atrás dele. A senhorita fantasma branca entra, ele alertou. Os olhos de Zhang Shan se arregalaram. Ela não entendeu por que um fantasma acinzentado e branco apareceria no julgamento do Palácio Céu, mas não tinha tempo para pensar sobre isso. Ela tem de ficar em alerta. Jiang Xiao segurou a faca em sua mão, e as habilidades de nível verde estavam prontas. Assim que o fantasma da névoa branca aparecer, ele liberará uma luz verde e a abolirá. De repente, um frio veio pelas costas. O fantasma da névoa branca apareceu silenciosamente na frente de Jiang Shan. Em um piscar de olhos, ela levou-a embora. Jiang Zhao imediatamente reagiu, empurrou os soldados espirituais para o limite e correu sem hesitação. No próximo batimento cardíaco, ele lançou sua habilidade mais forte. A luz verde piscou. Um som molhado e rasgado soou, e o fantasma da névoa branca fez um grito assustador. Depois de um momento, Jiang Chong voltou para ele com segurança.